Bem, chegamos ao nosso último bloco e eu vou retomar a questão original. Nós somos o que o nosso gene manda que sejamos ou não? Hein, Jorge? Retomando. Eu ia levantar uma coisa interessante que eu acho que é a questão do nosso, o meio que a gente evoluiu, tá? Então, os seres humanos evoluíram até 10 mil anos atrás em tribos até de 200 indivíduos, tá? Então, será que o nosso gene está preparado para civilizações de milhões de pessoas? Então, isso é uma implicação enorme, tem a ver com o nosso lobo frontal, que é um grande controlador do comportamento, ele está estruturado para prever relações entre grupos de até 200 pessoas. Então, isso é uma questão que pode ser levantada aí. Será que a nossa estrutura genética está preparada para viver num ambiente tão complexo quanto esse, as estruturas sociais? E de certa maneira, vocês estão por aí, já pareceria haver o meio fazendo o homem mesmo, ou perturbando o homem, melhor, Suzana? São as duas coisas. Eu acho que a gente tem que, mais importante do que perguntar é um ou é o outro, é reconhecer que são as duas coisas. Mas, por exemplo, esse problema da gente não ter sido, digamos, pensado, né, ou selecionado para o mundo em que a gente vive hoje, você vê que a obesidade é um problema criado pelo homem. Há 10 mil anos atrás, isso não deveria existir, porque a gente tem tanta avidez por comida e tudo mais, porque 10 mil anos atrás ninguém fazia 3 refeições por dia. Né? Então, os genes que a gente traz... E nem o tipo traz, de refeição, né? Pois é, e nem o tipo de refeição. Porque a gente gosta tanto de gordura ainda hoje, porque 10 mil anos atrás era muito útil gostar de gordura, porque isso te deixava com uma carga de energia para durar uma semana, até a sua próxima refeição, com certeza. Né? Então, a gente pode supor que a herança genética, nesse sentido que a gente traz, é bastante próxima, mas a sociedade mudou, então, antigamente, o que se expressava como uma coisa muito boa, hoje é um problema, que é a tendência à obesidade. Né? Mas isso é só uma tendência. Se você sabe que ela existe, aí o grande valor da ciência, do conhecimento, a partir do momento em que você sabe que você pode ter uma tendência, você pode, através do seu comportamento, você pode usar a sua cabeça para dizer: melhor não comer tanta gordura assim, afinal eu sei que eu vou ter uma segunda e uma terceira refeição hoje, amanhã e depois. Né? Do ponto de vista psicológico, Sérgio, saber-se portador de uma herança. Já vimos aqui que poderia o indivíduo, ao contrário até do que a Suzana disse, né, de, poxa, não, se eu sei, eu posso evitar, mas também eu posso me conformar. Não é um problema genético, não tenho o que fazer. Como tratar-se ou lidar com essa dualidade? Quer dizer, dentro dessa questão da complexidade do ambiente, né, tem desde a obesidade, o envelhecimento, que o Jorge lembrou aqui no intervalo. Nós também não fomos programados para envelhecer tanto, até as demandas atencionais que nós vivemos hoje, né? Porque hoje em dia você hoje dirige com GPS, com celular, etc., embora a lei proíba, né? Mas as demandas atencionais são muito maiores do que eram há 10, 20 anos atrás. Em relação à tua pergunta, eu estou absolutamente à vontade para dizer que eu acho que a nossa capacidade, o nosso repertório comportamental é extremamente plástico e uma prova viva é o controle da ansiedade. Controle da ansiedade através de técnicas de relaxamento. Isso é um exemplo concreto como as pessoas, às vezes, sofrendo de um transtorno ansioso, conseguem, com técnicas de relaxamento, as pessoas com técnicas de educação alimentar são capazes, evidentemente, de controlar o excesso de alimento, o excesso de calorias. É bem verdade que há um limite. É esse limite que talvez seja a grande questão que a gente está debatendo aqui, que a gente não... Estou falando agora de eixo 1, eixo 2, o tempo todo. A grande questão desse limite é que quando a gente pega esse trabalho que nós estamos fazendo com esse alelo, o E4, e a gente identifica pequenas alterações de atenção visual nas pessoas e que não aparecem no dia a dia, isso é completamente diferente de você fazer uma enorme elucubração sobre comportamentos sociopatas ou psicopatas, até mesmo porque a validade preditiva que você tem dos instrumentos de avaliação não são absolutamente boas. E a capacidade comportamental e o repertório comportamental tão vasto, tão plástico que nós temos, permite, algumas vezes,
A Suzana Não, ainda tem um componente parecido, importante como genético, que é herdado também, de certa forma, que é a cultura, né? Você tem o valor da... É claro, hoje a cultura é herdada não geneticamente, inclusive tem uma linha de investigação aberta agora que chama memética, que seria uma tentativa de compreender a cultura como uma transmissão de partículas hereditárias não genéticas, que seriam os memes. Quer dizer, serão partículas de imitação cultural, ou replicação cultural é melhor. Mas complementando o que ele estava falando, apesar do nosso comportamento ser extremamente plástico, não tem como discordar disso, ele não é completamente plástico. E nossa mente não é uma tábula rasa nesse sentido. E eu até queria fazer referência a um livro que acabou de sair traduzido em português, que chama exatamente Tábula Rasa, Moderna Negação da Natureza Humana, justamente nesse sentido. Até um tempo atrás, ainda muitos sociólogos e antropólogos acreditam nisso, e na verdade é um debate muito intenso, até conflitos muito intensos, sobre se a mente humana ele é um grande dispositivo de resolução geral de problemas, ou se a mente humana seria modular, ou seja, a gente nasceria com certas predisposições para aprender determinadas coisas. Então, muitos sociólogos e antropólogos acreditam que a linguagem ela é completamente aprendida, por exemplo. E na década de 50, um linguista chamado Chomsky, ele mostra que as pessoas nascem já com um dispositivo para aprender, uma disposição para aprender a linguagem. É como se a gente já vivesse com um pré-programa para aprender a linguagem. Não só para aprender a linguagem, para reconhecer intenções através de expressões faciais, para uma série, para tratar de filhotes, para uma série grande de comportamentos que teriam uma base genética, mas que eles precisam o vis-a-vis com o meio para que essa complexidade se realize em termos de comportamento. Esse ponto, né, quer dizer, linguagem simbólica e comportamento social são justamente, quer dizer, grandes funções do lobo frontal, né, que foi a estrutura que mais se desenvolveu, talvez mais se desenvolveu certas regiões no homem em relação aos nossos ancestrais. Né? Que foi, inclusive, onde você concentrou a sua pesquisa, no caso com o Ricardo, quer aquela dizer, aí é sua mesmo. Que é justamente a estrutura que vai ligar, vamos dizer, tendências motivacionais, emocionais, com a sua capacidade de prever o futuro, né? Então você, por exemplo, a emoção culpa, por exemplo, ela envolve uma sensação desagradável quando você contempla uma ação que no futuro vai te fazer sentir mal. Então ela exige necessariamente que funções projetivas, que você preveja o futuro. E são funções modulares, que a gente sabe que regiões específicas do lobo frontal regulam, por exemplo, controle inibitório, você inibir uma ação, ou planejamento, né? Ou controle, inibição de emoções, justamente falando muito a favor da modularidade do cérebro e das suas funções específicas. Sim, mas no caso dessa pesquisa de vocês, a gente já está chegando perto do final, vocês viam que determinados comportamentos absolutamente antissociais, determinados maníacos, criminosos, são fruto realmente de uma formação nessa parte do cérebro. O lobo frontal tem uma grande função nisso aí. O que provavelmente regula isso é a tendência genética, a natureza da lesão que ocorreu, a época e a personalidade subjacente do indivíduo, quando o indivíduo já era um adulto, né? O que estava por baixo daquela personalidade. Eu queria retornar só uma coisa que a Suzana, não sei se... Não, vamos rapidinho. Que a Suzana falou no início do programa que biologia não é destino. E eu acho que esse é um ponto fundamental. Durante muito tempo houve uma posição de natureza versus cultura, em inglês, nature versus nurture, e cada vez mais se vê que a natureza, o que a gente poderia chamar de natureza humana, que em outras palavras poderia ser o gen, ele só pode se expressar em contextos específicos. E esses contextos específicos vão desde os contextos mais amplos da sociedade, quanto contexto específico dentro da célula, dentro do núcleo. Você muda, por exemplo, o pH de um núcleo, muda os constituintes moleculares de um núcleo, o gene pode parar de se expressar ou se expressar de maneira diferente. Então, por exemplo, hoje se sabe que foi uma descoberta da genética relativamente recente, que os seres humanos têm mais ou menos 30 mil genes, e se acreditava que a qualidade desses genes em relação, por exemplo, a um homem e um camundongo era muito diferente. Hoje se sabe que os genes são muito parecidos, o que muda é o timing de expressão do gene. Então, o gene para crescer pelo num camundongo, ele se expressa durante mais tempo do que no homem, e assim por diante. Bem, infelizmente nós ficamos com um tempo estourado. Eu gostaria só de lembrar, primeiro,
a sua possibilidade de participação originalmente pelo nosso e-mail ideias@tomeciencia.com.br. Mas queria também uma novidade aqui. Esse debate, se não foi ainda totalmente suficiente, você tem agora um novo caminho de expressão no site www.tomeciencia.com.br, que é um fórum que foi uma iniciativa de cientistas da nossa audiência, no caso o Romualdo lá do INPE, o Agradecimento, o pessoal do INPE lá em São José dos Campos, programou esse fórum de debate, está vinculado na nossa página eletrônica e propicia que esse debate possa continuar através da internet, onde você também encontra algumas referências para entender melhor do tema que debatemos hoje aqui. Eu agradeço a presença de todos, a audiência de vocês e até a semana que vem.